Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om Bhurbhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam. Saudações, Wagner. Harion. Namastê. Carolina, Harion. Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Om. Saudações, Andréia. Namastê. Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayate. Boa noite, namastê. Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O áudio tá legal? Tá dando para me ouvir na boa? Como é que tá? Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma live falando sobre uma visão mais ampla, né? De saúde mental e yoga. E aí, nós vamos contar aqui com a professora de yoga e psicóloga Andréa Mateus. Ela vai estar nos ajudando aqui a ter uma compreensão melhor e maior exatamente dessa condição aí da saúde mental. Gente, se vocês puderem colaborar com a live, eu vou ser muito grato. Vou pedir uma gentileza a vocês. Vocês lembrarem de alguém que poderia gostar desse conteúdo, da live? Vai lá na parte de baixo do celular de vocês, dá um clique naquele aviãozinho lá, chama o pessoal para essa live, manda eles virem para cá. O pessoal já deve ter jantado, deve estar relaxando. Então, em vez de repente de encarar uma novela ou uma coisa assim, vem aqui para a live e troca com a gente. Porque também é importante, né? A participação de vocês, né? Não é ficar só de espectador, mas é procurar interagir, porque todo mundo aprende com todo mundo, né? Então isso é uma coisa importantíssima. E nesse meio tempo que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui na minha lista mandando avião para todo mundo, cara. Chamo todo mundo que está naquela lista. Rapidinho, só num clique. É capaz até de eu estar chamando vocês, que já estão na live, para a live. Mas não tem problema, não dá tempo de a gente ficar selecionando. Então, na dúvida, chama todo mundo. Quem tiver livre, vem e participa. Mas se vocês puderem, sinaliza aí para mim se o áudio tá bacana. Beleza, tá bom, né, Carolina? Show. Legal. Namastê, Kátia. Mila, né? Namastê, Mila. Harion. Bom, eu vou convidar então a chamar a Andréia para nós começarmos aqui a A câmera sempre faz isso, gente. Sempre quer mostrar meu manjericão, não tem jeito. manjericão. A energia do manjericão. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Isso é bom, cara. Boa noite a todos. Ele agora tá dando florzinha. E legal, legal. Planta em casa é sempre muito bom, né, cara? Planta e animais, cara. O contato da gente com a natureza, né? Eu diria até que nos aproxima mais de Deus, cara. Sem propriamente uma conotação religiosa, né? Mas nos aproxima de Deus. Eu até queria aproveitar e falar, né? Porque tem a ver com o nosso tema, né, de hoje. Porque o yoga ele é um darshana, né? O que é mais parecido com yoga aqui no Ocidente, Namastê, o que é mais parecido no Ocidente seria a filosofia, né? Só que o yoga tem toda uma pegada prática, né? De botar em ação, né, as coisas.
E o que eu diria para vocês é exatamente isso, né? Essa questão que eu estava falando dos animais, e o yoga acredita em Deus, né? É um Darshana que acredita na existência de Deus, porque na Índia existem Darshanas, existem sistemas que não acreditam em Deus, tá? Por isso que se fala, quando usa essa expressão, a unidade na diversidade, é exatamente isso, né? E é interessante que essas escolas, esses Darshanas, eles se respeitam, né? Porque é um ponto de vista, é uma maneira de você enxergar o mundo, né? Eu costumo falar com os alunos o seguinte: a diferença entre você acreditar em Deus ou não é que quando a coisa está muito ruim, se você acredita em Deus, você tem a quem apelar. Se você não acredita, por uma questão até de coerência, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, agora, é uma coisa que é sentida, né? Isso varia de pessoa para pessoa. É uma experiência muito pessoal, muito direta. Por isso que não é uma coisa que o yoga estabeleça como sendo uma coisa fundamental para a prática do yoga, você acreditar em Deus. Então, uma pessoa que é ateia, ela pode praticar yoga sem nenhum problema, entendeu? Não vai mudar. E tem um detalhe, né? Essa codificação, acreditar em Deus, ela é muito variável de pessoa para pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim: ah, Alexandre, eu acredito na bondade entre as pessoas, eu acredito no amor pelos animais, eu acredito no amor pela natureza. Cara, é uma outra forma dela falar que acredita em Deus, cara. Sabe? Ela só não está se prendendo à palavra, né? A palavra é Deus. É só isso. Como tem pessoas que falam em Deus o tempo todo, e na hora da prática você vê que a crença é fraca, né? Se é que acredita, né? Então, não quer dizer muita coisa. Namastê, boa noite. Andréia, falo eu, falo você. Vamos conversar? Já Vamos começamos, né? conversar. Já começamos na saúde mental. Isso. Bom, Você que sabe, Alexandre, como você acha eu melhor? vou puxar esse assunto porque eu acho isso importante. Porque aqui no Ocidente tem-se uma ideia que yoga se resume a asana, postura psicofísica. Para quem não sabe, na live que não é do metido yoga, a palavra asana significa postura psicofísica também. Tem outras, mas vamos nos ater só, tem outro significado, mas vamos nos ater só na postura psicofísica. São aquelas posturas que o pessoal tem uma plasticidade bonita, com alongamento, aquela coisa toda, algumas de força. Só que isso aí é uma parte do yoga. Por sinal, uma parte até pequena. Porque você vê o seguinte: apesar de serem 84 mil asanas, né, é considerada uma parte pequena do yoga, baseando-se no tratado principal que nós temos sobre yoga, que é os Yoga Sutras de Patanjali. Nos Yoga Sutras de Patanjali, são 196 aforismos, são 196 sentenças curtas, e que essas sentenças curtas vão gerar uma série de outros desdobramentos. Ou seja, novos conhecimentos vão ser adquiridos e experienciados a partir dessa pequena sentença, que é uma linguagem chamada de condensação. Aforismo, né? Sutra. A palavra sutra significa aforismo, ou também pode ser traduzido como fio. Fio, como fio de linha, de camiseta, de roupa, que uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai desmanchando uma roupa inteirinha e vai ficar com o fio todo na sua mão. A ideia é essa do sutra. E essa linguagem, esse estilo gramatical, esse estilo de escrita, a característica é a condensação. É você pegar uma quantidade muito grande de informação, de conhecimento, e condensando, até ficar com 6, 7, 8 palavras, sem perder o sentido. Então parece uma coisa muito simples, mas não é, porque você não pode perder o sentido. Agora, é lógico que alguns são difíceis de você poder estar compreendendo, né? E aí, por que eu dei essa volta e falei de Patanjali? Porque dos 196 sutras, apenas 3 falam sobre asana. Lembra dos 84 mil asanas? Só 3 sutras se referem a asana.
E por que que Patanjali só usa 3 sutras para falar sobre asana? Porque é uma coisa muito simples, muito simplória, visto o conhecimento que está envolvendo esse tratado chamado Yoga Sutra. Porque o corpo de conhecimento de yoga é muito grande. Então, ele, lógico, os outros 193 sutras, ele usa para falar sobre muitos outros assuntos que tem para falar. Tá? E aí é legal, porque as pessoas têm uma ideia de que o yoga se resume a um tipo de ginástica indiana. E não é. Tem muito mais do que isso, né? Sim. E a maior parte é exatamente aquela que não aparece, dentro, muitas vezes, de forma evidente nas práticas, né? Então, mas diga lá, dito isso, Andréa, me diga, me fale sobre saúde mental no sentido mais amplo. Vamos lá. Não, então, porque assim, eu tive 2 experiências da prática, que é a prática do asana, mas não era só a prática do asana, né? Uma foi pelo ambulatório de saúde mental, que a gente fez o convênio com a academia local do bairro, e aí eu dava aula de yoga, e era todo mundo misturado, paciente de CAPS, de ambulatório, né, numa proposta de inserção. E a outra experiência foi dentro de um CAPS, de um serviço de atenção psicossocial. Foram as 2 experiências que eu tive dentro do SUS, né, assim, e da saúde mental mais no sentido público, porque eu acho que saúde mental é muito mais amplo, né? Sim. E assim, por que foi possível ter essas experiências? Porque eu acho que é legal localizar um pouquinho a lógica de cuidado, né? Quando você fala da reforma psiquiátrica, né, e a nossa maior influência é a italiana, que foi a mais radical, né, que não é só fechar os asilos, é você produzir serviços substitutivos. O que isso significa? Não é para enclausurar, né? A questão é o seguinte, o tratamento é na vida, porque nós não tratamos doentes, nós tratamos pessoas em sofrimento, que são muito mais do que aquele diagnóstico que está colocado ali. Aquela pessoa pode ter um diagnóstico de esquizofrenia, mas ela não é esquizofrenia. A esquizofrenia pode ser um aspecto dela. Se você muda e olha a pessoa como um todo, e não apenas como um diagnóstico, né, apenas como a doença, faz toda a diferença na condição de cuidado. Por quê? Porque eu vou ter que começar a acompanhar essa pessoa e propor formas de linguagem que acessem ela dentro daquilo que ela gosta, né? O projeto terapêutico é um projeto de vida. Sim. Né? E aí, por exemplo, pegando o CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, eles têm oficinas que são para pacientes, para pessoas em sofrimento psíquico com um quadro de psicose grave. Né? Qual é a ideia do CAPS? A ideia é você ter oficinas, grupos, que têm sempre a ideia de quê? Organizar cotidiano, né? Produzir um sentido, construir a partir de ali histórias, entendendo que aquelas oficinas e grupos são formas de linguagem para acessar as pessoas. Certo. E essas linguagens podem, inclusive, ser criadas novas. Né? Por exemplo, quando eu cheguei no CAPS, a gente estava em plena criação um projeto de cantina, além do grupo de yoga que eu participei, pelas necessidades que iam surgindo a partir das reuniões com os clientes. Eles iam dizendo do que eles precisavam. Sim. Os projetos não era da nossa cabeça. Né? A ideia era juntar o que você gosta como pessoa, técnico, mas também aquilo que o outro quer. A demanda, claro. Isso. E aí a gente, por exemplo, a experiência do grupo, que aqui a gente está na yoga, né? Então não vou falar, por exemplo, da cantina. Mas, por exemplo, o grupo de yoga, ele foi formado com essa ideia, assim, os clientes do CAPS falavam da necessidade de conectar o corpo. Sim. De poder sentir o corpo. E aí, Alexandre, por exemplo, eu acompanhava uma pessoa que estava frequentando um grupo que ela ficou 20 anos em Paracambi, que era um grande manicômio aqui do Rio de Janeiro, né? Uma coisa muito triste. E, assim, uma das coisas é que ela tinha muito... Assim, o pé dela era muito maltratado. Muito, assim, de muitas rachaduras. E ela não se incomodava, ela sequer sentia. Com a yoga,
yoga, ela foi, ela foi começando a perceber o pé, até um ponto que ela pediu um podólogo. Parece uma bobeira, né? Sim, Mas isso é o quê? mas Ela foi fantástico. trazendo consciência. Claro. Porque se a gente fala em consciência, consciência não é somente essa consciência do Sim, divino, ou você ter uma consciência melhor, mas depende, cada um está num caminho. Então, perfeito. para mim vai ser uma coisa, para você vai ser outra, e para ela foi o pé. Isso foi fundamental. Ela Maneiro. começar a descobrir um autocuidado com ela. Sim, Como pessoa, como mulher, né? Poder aí resgatar coisas que o sequestro asilar tinha tirado dela. Né? E como é entendi. que funcionava o grupo? A gente fazia os asanas, obviamente a gente não tinha um caráter religioso, né? Serviço público, é Sim, laico, né? Como você bem disse, a yoga também não é uma religião. Mas, assim, a gente também lia textos, né? Assim, era um grupo que misturava várias coisas. Então, a gente também lia, às vezes, um texto, alguém trazia um texto ou uma música, e aquilo legal. era trabalhado ali junto com o aspecto do corpo, né? Mas só é possível para a gente pensar, né, nessas alternativas de cuidado, que não seja só psiquiatria e psicologia, não que elas não tenham seu valor, Sim, se a gente entende o cuidado como um lugar mais amplo, né? claro, claro. Como um lugar mais amplo. Sim, Bom, a gente descobriu, não sei se você conhece, mas uma prática que é em dupla, que sim, você sim, faz a conheço. postura junto com outra Sim, pessoa. Então, tinha o asana ali colocado, com todos os benefícios que a gente sabe que tem, né? Das glândulas, né? De tudo. Tinha as leituras, que era uma ideia de você, né? Isso, né? De você poder fazer um caminho de autoconhecimento, isso, que o asana isso. faz parte, mas não é a única coisa. E essas posturas em dupla foi muito interessante a experiência. Você precisar do outro, ter o toque, um toque que era respeitoso, mas Claro, ter o toque, né? Eu faço a postura X porque eu posso me apoiar no outro para fazer, perfeito. sabe? Isso também foi trazendo uma noção de grupalidade, de troca, Sim, que foi muito interessante. Além bacana. de ter ficado muito bonito, a gente chegou a fazer a apresentação, fomos Sim, que chamados para legal, fazer a apresentação. legal. Porque ficava bonito, esteticamente bonito, assim, né? E trabalha, E, inclusive, até a própria valia da pessoa, né? A pessoa se sente mais valorizada na apresentação e tudo, né? sim, sim. Não, do grupo foram vários desdobramentos, né? Não foi. Bacana. Na verdade, eu estava junto, né? Mas quem é. Porque na época eu era psicóloga formada, tudo, mas eu ainda era residente. Então, assim, eu estava junto, né? Tinha uma Sim, pessoa do staff representando. Mas, assim, foi uma experiência. Eu não sei se eu consigo passar para as pessoas o que foi. Né? O que é pessoas que têm longa data de asilamento poder se tocar numa postura, sentir a pele do outro e ao mesmo tempo estar com você, que é o exercício de estar com o outro, estar com você, dentro e sim, fora, né? sim, Porque muitas vezes no asilo as pessoas só ficam para dentro. Você está num lugar que diz, você é maluco, que o que você fala não presta, que você só tem claro, bizarro. Pessoa só vai se fechar cada vez mais, né? Então, é o exatamente. exercício do dentro e do fora, sabe? Sim, Agora, isso só é possível quando a gente tem uma noção de clínica ampliada, de que a clínica é um acompanhamento da vida, muito mais do que um dispositivo apenas do especialista, seja psicólogo ou sim, psiquiatra. É também, né? correto. Mas não só, é muito maior. Não sei, o que você acha, assim? Não, muito, muito interessante a proposta, né? E esses casos, né? Essa descoberta das pessoas, né? E aquele caso, né? O yoga, porque o yoga ele é multidimensional, né? O corpo no yoga ele é usado como um meio para atingir a mente. E por sua Sim, vez a é mente é verdade. usada para atingir o corpo, É né? verdade. Então muitas vezes eu tenho uma tensão muito grande, e eu costumo até falar isso nas aulas. Às vezes o aluno vai fazer uma prática, um exercício qualquer, um asana qualquer, uma postura, e ele sente uma musculatura, né?
Vê bem, aquela tensão já estava ali. O asana só revelou ela. Então, o posicionamento faz com que você comece a desenvolver uma percepção da dimensão do teu corpo e, vê bem, quando você faz o caminho contrário, ou seja, eu paro e começo a pensar de onde veio essa tensão, que tipo de movimento eu tenho feito no meu dia a dia que possa estar gerando essa tensão. Você, na realidade, você está fazendo um trabalho de autoinvestigação, né? E você muitas vezes descobre certas posturas, certos hábitos ou certas tensões que são geradas dentro do dia e que te fazem sentir isso. Se fazem você contrair determinadas áreas. Então, na realidade, é um processo de autoconhecimento a partir do próprio corpo, né? E isso, Sim. você não precisa, tem que ler livros de yoga para isso. Não, é a experiência direta. É você sentir seu corpo. Essa leitura a gente vai estar fazendo, né? Com a prática. Por isso que o interessante do yoga é que ele funciona mesmo sem você acreditar. Basta você praticar. E é fantástico, porque a maneira com que ele foi concebido, com que ele foi elaborado, a maneira de você respirar, a maneira de você se concentrar, faz toda a diferença. Muda completamente, porque é aquela concepção da energia, né? Se você olha o teu corpo como uma energia, tua mente como uma energia, muda tudo. Tua emoção também é energia. E aí muda tudo. E você vê, no caso teu, com a experiência lá no CAPS, vocês foram trabalhando a energia da pessoa, da parte mais densa, mexendo com a parte mais sutil. Aí faz com que muitas vezes a pessoa comece a ter certas sacadas que até então ela não tinha. Até por conta do que você falou, que eu acho uma coisa muito grave para o ser humano, que é o isolamento. Porque nós somos sociais, né? Exatamente. Exatamente. Não, e eram vários relatos no sentido de uma lógica assim, de incorporar o corpo, sabe? Assim, de sentir, assim, porque eram relatos mesmo, agora eu sinto meu corpo, né? Sim. Porque, assim, são pessoas de um sofrimento psíquico muito intenso e muitas vezes uma fragmentação muito intensa, né? Então, a Sim. sensação que eu tinha pelos relatos é que o grupo do yoga é como se fizesse uma costura entre a mente e o corpo, assim, que é diferente do transtorno, é diferente das pessoas da academia, por exemplo, que Sim. já não está dentro tanto do campo da psicose, sabe? Do sofrimento esquizofrênico, sofrimento psicótico, né? Ali era como se você fizesse uma costura. E aí é isso, você agrega um pé. Porque imagina, você não sente dor com o pé que está todo rachado quando você pisa? Sim. É porque ele está desagregado, né? Quando ele agrega, ele incomoda. Exatamente. Exatamente. Entende? Então você agrega partes que estavam fragmentadas na sua experiência de viver, né? Sim. O Wagner está fazendo um comentário interessante, olha só. Ele falou que o yoga tirou ele da depressão e do transtorno bipolar. E ele ficou num processo de isolamento, trancado num quarto por 7 anos. Então, ele fala, na realidade, na visão do yoga não existe perda de tempo. Você só pode perder aquilo que você possui. Nós não possuímos o tempo. Então, na realidade, foi uma experiência do isolamento, né, que ele viveu. Não estou dizendo que tenha sido uma experiência agradável. Não falei isso, é uma experiência, né? Então, a ideia do yoga, no caso do Wagner, como qualquer um de nós, é você tentar pegar essa experiência e extrair algo de positivo para a sua vida, algo de bom, algo que alavanque a sua vida, de alguma maneira. Sim. E aí, lógico, de novo aquela história da autoinvestigação. Por que eu estou passando por isso, né? E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Que eu já estou nela, entendeu? Nós chamamos isso no yoga de karma maduro. Karma maduro. Porque, por exemplo, na visão do yoga, não existe a doença mental. Não existe. Existe o karma. O karma é que faz com que eu, por exemplo, fique confuso. Eu tenho que fazer uma escolha. O que eu como? Mel ou feijão? Então, a questão kármica
vai fazer com que eu execute uma escolha. A não ser que eu consiga, através de esforço, ganhar uma autonomia em relação a esse karma. Porque, só para vocês entenderem, né? Quando eu falo a palavra karma, eu estou falando sobre uma pressão energética. E essa pressão energética vem do universo, cara. Não é uma coisa que tenha alguém na parede, atrás da porta. Não, não é isso, não. É uma pressão energética que nós sofremos, que está ligado a esse processo, dessa lei de ação e reação. Então, eu sou pressionado pelos os karmas que eu gerei. As energias que eu movimentei, elas é que me pressionam. Não é uma coisa pessoal, é consequência das minhas ações, né? Então, por conta disso, é que no yoga fala-se muito sobre você ter cuidado com os seus movimentos, analisar bem antes de fazer movimentos, como se fosse um jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez, quando você movimenta a peça, tem consequências. Então, ali, na realidade, é uma reprodução do que nós temos na vida, né? Então, na visão do yoga, na visão védica, não existe a doença mental. É lógico, a medicina tem que classificá-la de alguma forma, até para buscar um tratamento, ter um parâmetro, comparação de algo com algo. Mas, por trás disso tudo, tem uma visão da questão da energia. E aí, eu acho fantástico, porque é o seguinte, como eu falei no início, não existe só asana. Você tem pranayama, você tem mudra, que é poderoso. Mudra são gestos. Pranayama é você fazer respiração ritmada, ela tem um certo ritmo, mas acoplada à concentração. Então você, aos poucos, você vai modificando o teu padrão de energia. Então, antes eu estava confuso, agora já não estou tanto. Se eu não estou tanto, eu começo a melhorar as minhas escolhas. É que o yoga não vai estar tratando com medicação, né? Essa que é a realidade. Então, a questão da técnica, né? Ela termina tendo uma importância muito grande, né? E é o que você falou muito bem. Eu também vejo dessa maneira. A questão de um conjunto de ações, né? Ninguém vai dispensar o psiquiatra, o psicólogo, porque há casos e casos. E eu costumo até conversar com os alunos sobre isso. Se você nasceu no século XX ou no século XXI, cara, não tem sentido, não faz o menor sentido você ignorar a medicina desse século. Porque ela está aqui para nos servir, está aqui para nos ajudar, não para nos prejudicar. Agora, a questão toda é se você está recebendo o melhor acompanhamento, o melhor diagnóstico. Esse processo de investigação que é muito importante, né? Sim. Assim, Alexandre, primeiro eu queria agradecer o Wagner por ter compartilhado. Depois, assim, queria falar uma coisa, mesma coisa em relação à alimentação. Mas é que eu não queria perder uma ideia. Quando você diz que para o yoga não existe doença mental, o que acontece? E aí, isso que eu vou falar não é no sentido de anular todo o conhecimento que tem, mas que a gente não deve jogar fora. Porém, eu acho que tem um cara que é muito bacana da gente ter na nossa caixa de ferramenta, que é o Michel Foucault. Que é o Foucault, né? Foucault, sim. Por quê? Porque o Foucault, ele vai dizer, ele faz no História da Loucura, né, no Genealogia do Poder e no... também tem um livro dele, não sei o que, da psiquiatria. Estou com medo de dizer o primeiro nome, porque eu estou com História da Psiquiatria, mas acho que não é a História da Psiquiatria. É um livro vermelho, tem psiquiatria. Poder o primeiro psiquiátrico, que você citou, você falou sobre a genealogia do poder, e o anterior foi qual? História da Loucura e o Poder Psiquiátrico. Tem vários deles, né? Tem 3, mas tem vários. Tem o Vigiar e Punir, que é onde ele faz a construção, ele explica bem o que é o poder, o que ele chama de poder disciplinar, né? Mas, assim, o que eu acho que para a gente aqui é interessante, né, é que ele vai propor uma forma de pensar muito curiosa. Porque ele vai dizer o seguinte, nem sempre, a loucura sempre existiu. Isso que a gente chama de loucura sempre existiu. Sim. Ao longo dos séculos. Mas foi somente no século XIX, né,
E mais, ao longo da história da loucura, em alguns momentos, ela foi encarcerada, junto com doenças venéreas, com problemas de aquela doença, lepra, teve Sim, isso também. Porém, é no século XIX, com a chegada do Pinel, um revolucionário francês, o que tinha de melhor na época, foi a Revolução Francesa, que é um dos alicerces do que a gente vive hoje, né? Foi a inglesa e a francesa. É, é quando a medicina entra de fato, eu estou fazendo um resumo, nos claro. hospitais, tira todo mundo e só fica o louco, porque o louco vira doente mental. Agora, isso bem resumidamente, esse cara escreveu livros, tá? Claro. Mas só pra gente. E aí, então, o que ele nos diz? Nem sempre isso que a gente chama de doença foi doença. Sim, E por que é importante a gente saber isso? Porque, curiosamente, é numa sociedade que necessita controlar comportamentos, que é o que ele vai chamar de poder disciplinar, porque tem um modo de produção sim, do capital que necessita de corpos docilizados. Vide o filme, recomendo a todos, do Chaplin. Um filme preto e branco, antigo e maravilhoso. Que é o cara lá, operando parafuso sem parar, ele não sim, tinha horário de sim. banheiro. O dono da fábrica ficava pensando em como tirar mais deles. E aí bota Horrível, né? aquela Terrível, máquina terrível. maluca, né? De Ah, comer. Que é ali que ele pira, porque ele trabalhando, a máquina botava comida na testa, botava. E é ali que ele pira. E aí sim. ele começa, até então, ele trabalhar que nem um louco não incomodava ninguém. Quando é que começa a incomodar a sociedade? Quando ele pira, sai dali e começa a apertar tudo, peito de mulher. Exato, E aí olha que, não exato. é? E aí olha que interessante, ele vai primeiro para a polícia. Só que aí a polícia diz, isso aqui não é pra gente. E aí onde é que ele vai parar? 3 chances. É, rapaz. 3 chances. Hospital psiquiátrico. Então assim, Sim, André, mas você está dizendo então que não existe? Não, não é isso. Porém, todos nós precisamos ter em mente que é importante esse saber, isso traz alívio de sofrimento, com certeza traz. Eu estou falando não sim, só da psiquiatria, não, estou falando da própria psicologia também, tá? É, claro. Você diz uma é tomada de claro que consciência, traz, né? Uma tomada de consciência. mas a gente tem que estar sempre se perguntando a que serve, de que lugar Claro. a gente está. Porque o pneu era super revolucionário, a gente da reforma também acha que é, mas o que a história mostra? Né? O que a história mostra? Então, assim, poder pensar como você falou, né? Por yoga não existe doença mental. Tá, é difícil ouvir isso porque a gente hoje diz que tem, né? E existem Sim, tratamentos para isso. sim, Porém, é bom a gente saber que é algo desse tempo moderno. Sem ter um claro. olhar, né, de que antes não era tão desenvolvido. Antes era antes, é isso que o Foucault propõe. Antes era Perfeito. antes. Vamos olhar para esse recorte, né? Porque a gente precisa Claro. entender essa organização. Aí ele vai falar do poder disciplinar, depois do biopoder. Né? E nós, profissionais de saúde, ou todos os profissionais, todos os produtores de saber, e até os professores de yoga, estamos envolvidos nessa sociedade. Ah, não, com certeza, com certeza. E tem um detalhe, né? A nossa sociedade, ela é adoecida por causa do capitalismo, né? O capitalismo nos deixa muito afastados da nossa verdadeira natureza. Um exemplo bem simples, né? É a hora de almoçar. As pessoas não almoçam porque tem fome. Almoçam porque se não almoçar naquele horário, não vai almoçar mais. Nossa, mano. Por cada fábrica. O horário da fábrica de almoço é aquele. Quer dizer, a gente está sempre produzindo alguma coisa para alguém. E aí nós vamos ficando por último, né? E eu acho que o grande lance que o yoga nos ajuda é no sentido de você ter essa sacada e você ligar alguns filtros. Entendeu? Você fazer um processo seletivo. O que é prioritário? Você sai daquela sensação de manada, de rebanho, de você estar indo junto com todo mundo, e você começa a mudar um pouco suas escolhas. Ou seja, é uma espécie de subversão silenciosa. Sim. Entendeu? Você não faz o jogo do capitalismo totalmente, entrega para ele o mínimo necessário e acabou. Porque tem isso também, né? A sedução do capitalismo, né? A questão do gosto da aversão. Olha, trabalha pra caramba pra mim, porque, porra, eu vou te dar uma compensação financeira que vai proporcionar
prazer para você, cara. Você, de repente, vai conseguir comprar umas coisas que você gosta, uma coisa que faz o seu olho brilhar, quer dizer, há toda uma sedução, né, uma manobra, e isso, se você parar para analisar, apesar de nós estarmos falando talvez de gaiolas de ouro e pratos deliciosos, é uma perversidade, né? É uma perversidade. Sim. E uma outra, agora mesmo também vou agora trazer uma outra coisa, quando você falou, né, que o yoga é mais do que os asanas, uma das coisas que faz parte dos 8 passos é a questão alimentar, né? Sim. Né? Sim. Como na medicina chinesa também. Sim. Eu conheço hoje alguns psiquiatras, isso está mais desenvolvido na Europa. Uma amiga minha, ela foi para lá. Mas, de qualquer maneira, assim, hoje a psiquiatria está se debruçando sobre a questão alimentar para auxiliar Perfeito. no tratamento. Ou seja, Maravilha. de alguma maneira a gente está ampliando, né? Assim, para alimentação, exercício físico. Hoje, Sim. um bom médico, ele, além da terapia, ele vai te recomendar exercício físico. Claro. Na visão do yoga, seria saucha. Saucha é a pureza. Então, até na escolha do teu alimento, no preparo do teu alimento, está envolvido uma questão de energia ali. Porque, sim, não sei se vocês vão concordar comigo, se uma pessoa está triste e ela está preparando o alimento, parte da energia da tristeza dela vai terminar parando no alimento, de alguma forma. sim. Então, muitas vezes você fica pensando assim, pô, alguma coisa que eu comi, cara. Não. De repente, simplesmente foi o seguinte, cara, a pessoa que preparou o teu alimento, ela não estava bem. Ela estava passando por algum tipo de problema emocional e descarregou aquela energia ali na comida. Sabe? Uhum. Então, esse autocuidado de você, à medida do possível, obviamente, né? De você preparar seu alimento, preparar suas refeições, não deixa de ser um autocuidado, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, quando falam em autocuidado, vou fazer meu cabelo, vou fazer minhas unhas, né? Vou sei lá. A moça mesmo da questão do pé, de pedir a podóloga, é um autocuidado, mas quando você prepara o teu alimento, não deixa de ser um autocuidado, né? Sim. Então, e hoje existe uma pesquisa em andamento, se eu não me engano, nos Estados Unidos e Inglaterra, sobre autismo decorrente de alimentação. O número de crianças autistas que têm nascido nos Estados Unidos é espantoso. E é sabido que a alimentação norte-americana, de um modo geral, ela é muito, muito deficiente, né? Muito alimento processado, uma série de coisas, com muita química. A Carol fez um comentário sobre ansiedade, que ela estava conseguindo gerenciar a ansiedade, ó, e insônia, né? Decorrente da prática de yoga. E a Carol não tem nem muito tempo. A Carol deve ter o quê? Uns 2 meses que ela está praticando yoga, 3 meses. Não é tanto tempo assim. E aí é bom que tira um pouco aquele mito, né? De que isso vai demorar, né? Cada caso é um caso. As pessoas às vezes já pensam que vai demorar muito e não é bem assim, né? O Wagner está falando que existe o filme da pessoa que fez eu pensei nesse bolo. filme, Como Água para Chocolate. É um filme que passa as emoções através dos um filme alimentos. Mexicano, mas que ele é retratado Cuba, não é isso? Retrata Cuba. Esse detalhe eu não me lembro, mas ele é bem isso mesmo. Toda a questão afetiva passa pelo fazer a comida. E como a comida fica de acordo com como a Tita se sente. É um filme super bonito. É uma boa dica que ele deu. Interessante, Esse filme, curioso, cara, eu tenho uma memória fantástica para filme, cara. Mas esse filme, eu assisti parte dele, mas eu não lembro. Porque o que acontece? Houve um acidente aqui na Ilha do Governador no dia que eu estava assistindo esse filme. Eu pensei que o telhado da minha casa tivesse sido arrancado. Foi uma explosão que teve na Marinha. Pô, sacudiu a ilha toda, cara. Um negócio assim impressionante, cara. E aí, isso me tirou o foco do filme. Eu não lembro, tem que ver o filme de novo. Mas é bom, o filme sempre é bom. Vou dar uma assistida. Mas desculpe, André, eu te interrompi. Você estava falando sobre, chamando a atenção sobre o Foucault, não foi? O Foucault, para falar essa questão da doença, né? E depois a questão da alimentação também. O que você quis dizer, André, sobre punir e vigiar, cara, do Foucault? Vigiar e punir é o nome do livro. É porque ele vai fazer uma análise do sistema carcerário, que é quando surge a ideia do panóptico. Porque o que acontece? Ele vai dizer
que é uma sociedade de disciplinas. Depois avança para o biopoder, que é uma forma de poder tão sutil, que a gente nem percebe que ele é exercido. É um poder Perfeito. diferente do poder do Estado, entendeu? É um poder que se dá nas nuances. Por exemplo, vou dar um exemplo estereotipado, mas é tipo assim, menina nasceu para ser mãe, né? Usa rosa, menino gosta de não sei o quê. Isso é tão engendrado que não precisa obrigar, né? É como Sim. se naturalmente isso fosse colocado. Então, você Perfeito. tem os comportamentos esperados, que seriam os normais, e os que escapam da normalidade. Sim. E aí você tem as instituições que perpetuam essa forma. Então, a escola é uma. E aí ele vai dizer o seguinte, até a forma da cadeira. E realmente, antigamente, até eu estudei em escola que você tinha um platô. O professor ficava mais alto que o resto. Sim. Aquilo ali Sim. já é o poder ali, porque já tem alguém que está num patamar diferente Perfeito. do outro, entendeu? Perfeito. E aí E foi bom tu comentar esse lance, só para fazer um gancho com a questão do professor. Quando a gente fala sobre as Upanishads, tá? A Upanishad, as pessoas estão todas sentadas em semicírculo ou em círculo, mas existe um respeito em relação ao professor? Existe um respeito, não necessariamente uma subserviência, né? Exatamente. As pessoas estão todas no mesmo plano. Você tem a expectativa do que é um comportamento de um aluno. O aluno bom é aquele aluno quieto, que se comporta, né? Sim. Então, assim, você Sim. tem uma sociedade que tem as expectativas e que desde que a gente nasce, a gente é colocado ali. E esse Naquele poder molde. Naquele molde. o poder e o saber que embasa essa forma de poder. Então, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, de alguma maneira, embasam o que é normal, o que é patológico. De alguma Sim. maneira, embasam, né? E aí, mas ele pensou a partir do panóptico, que é uma torre que parece que fica no centro das prisões francesas, alguma coisa assim. É uma experiência de uma prisão, que é uma torre que fica no alto, que lá as celas, elas ficam aqui embaixo ao redor assim, entendeu? Entendi. Quem está aqui embaixo não consegue ver quem está lá em cima, mas quem está lá em cima tem uma visão global. Perfeito. O guarda que está lá em cima tem uma visão global de todo mundo. Perfeito. E aí o que isso cria? Cria que o preso não sabe se tem alguém lá ou não, mas ele sabe que é melhor ele se comportar. Porque se tiver alguém ver, pode não ter, mas ele não tem controle sobre isso. Então, se você parar para pensar, é uma reprodução do que muitas vezes a religião coloca, como ela vende Deus, como ela projeta Deus. Algumas sim. Né? As religiões que são punitivas, né? Que tem essa mensagem punitiva, quer dizer, olha, Deus está te olhando lá com um olhão, e se você fizer alguma coisa fora do que esperado, você vai ser punido severamente, né? Isso. Só que aí tem uma hora que não precisa, segundo ele, você não vai precisar mais nem ter o guarda aqui, porque já está introjetado no preso, não vai fazer nada. Pela possibilidade, ele já não faz, porque ele não vai correr isso. Então, é controlado pelo medo, né? Exatamente. Essa é a ideia da disciplina, né? Você tem uma postura corporal. Você nunca ouviu? Gente educada não senta assim. Tem que sentar, né? Não é? Sim. Isso é disciplina, né? Sim. Isso é disciplina. Né? Menina tem que sentar de perna cruzada. É muito feio uma menina que não senta de perna cruzada. Foi bom você falar agora sobre disciplina. E tá falando, obviamente, sobre escola também, né? Existe um filme que eu não sei se vocês já viram, chama-se A Educação Proibida. Já viram esse filme, não? Não. A Educação Proibida, ele está em espanhol, mas ele tem uma tradução com legendas para português. O filme é fantástico. Ele simplesmente mostra a trajetória de onde vem a escola. Na realidade, a escola vem dos quartéis. Por isso essa coisa marcial, essa coisa militarista. Entendeu? A escola vem dos quartéis. E aí o cara vai explicando por que a nossa escola tradicional, ela é do jeito que é. Entendeu? Então, essa escola alternativa,
já seria um respiro, uma outra visão, né, de vida, de ser humano, e não aquela coisa encaixotada, né, que nos colocam. Sim. Não, é que eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho cachorros em casa, eu tenho bastante cachorro. Tenho 3 cachorros e um gato no apartamento, mais a outra que mora com a minha mãe. Quantas vezes eu vi de amigos, de familiares, que eu era louca, louca dos cachorros. Aí agora me diga, quem que determina que eu sou louca dos cachorros? Sim, É o poder disciplinar, porque existe em algum lugar uma regra que quem mora em apartamento não pode ter mais de um. Correto, correto. É isso. Quem que dá o critério de normalidade? Aí você pode dizer assim, Andréia, mas, poxa, e as pessoas que acumulam coisas em casa que não... Porque tem isso, né? Que não conseguem nem abrir a porta para entrar. Ok. Aí a gente pode ver, né, no sentido até da qualidade de vida daquela pessoa. Sim, né? sim, se está afetando. A gente pode pensar, claro. a questão de saúde, aquilo coloca ela em risco. A gente pode ter critérios. Claro. Mas, assim, a questão é que é tudo muito rígido entre comportamentos normal e o que não é normal, o que é estranho. Né? Sim, isso tem a ver com o poder disciplinar. E o estranho assusta, né? O estranho assusta, porque lembra a revolução, né? A coisa vai mudar. Revolução no sentido de mudar, né? Vai mudar. E é uma visão equivocada, porque, por exemplo, o yoga ele fala muito sobre isso, né? Sobre a impermanência do nosso universo. Só que acontece, o yoga também fala que nós estamos dentro desse universo, fazemos parte desse universo. Então a impermanência ela faz parte da nossa vida. As coisas não vão se manter. Quem não conseguiu entender isso vai ficar num estado de sofrimento, cara. Porque o tempo todo as coisas mudam. Basta você olhar de manhã à noite. Você faz uma programação do dia e as coisas mudam ao longo desse dia. Você às vezes monta uma reunião, monta uma live, qualquer coisa, um pequeno projeto de trabalho para você fazer uma aula e daqui a pouco você vê que mudou, cara. Caraca, eu tive que improvisar aqui. O improviso já é uma mudança. Então essa impermanência, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então quanto mais você, isso o yoga orienta, quanto mais você se acostumar, se adaptar, ficar maleável no seu ponto de vista, melhor para você. Mais saúde você tem, inclusive mental. Porque é adaptação, né? É ajuste. Mas isso a Gestalt fala. Você é mais saudável quanto mais você consegue se abrir para as experiências. Claro, não é, vou me abrir para as experiências. Tem ali tá rolando um tiroteio, eu vou lá porque é a experiência. Não, não é isso. Não, né? Não é isso. Mas é isso, assim. É as experiências que a vida vai te trazendo, das coisas que você quer de um jeito aparece de outro. Tanta coisa, né? Até as experiências ruins também a gente tem que estar aberto, porque, na verdade, não é ruim, né? Você aprende com elas também. Aí você, inclusive, aprende o que você não gosta, então tá valendo. A gente fala muito no yoga sobre gostos e aversões, né? Que é o que você está falando. Não é só um deleite, né? Tem coisas que são duras, são difíceis. Mas você tem que fazer. Você tem que passar por aquilo, sabe? O que seria? Como é que nós valorizaríamos o doce se não existisse o amargo? A gente só dá valor ao doce que a gente compara com o amargo. Fala assim, não, isso aqui é bom, cara, isso aqui é doce. Aquele ali eu não gostei, não, sabe? E ainda tem umas figuras que gostam do amargo, né? Que é meu caso. Eu gosto do sabor amargo. E aí, para mim, o doce, muitas vezes, é muito doce. Então, eu tenho que tentar diminuir o doce para poder ficar melhor, ficar mais palatável. Então, vai variar de pessoa a pessoa. E tem um detalhe, né? Crescimento, você aprender a lidar com pessoas diferentes, né? Pessoas que têm ponto de vista diferente. Você aprende muitas vezes com ela. Eu acho que o grande sacada é o aprendizado, né? Você aprender. Sim. E que o diferente não necessariamente é patológico. Sim, nem ameaçador, né? Nem ameaçador. Exatamente. Porque tem isso também. Se eu estou ciente, estou seguro de que o que eu estou fazendo está adequado à minha natureza, eu não tenho por que me sentir ameaçado com aquilo que é diferente de mim. Com aquela pessoa que é diferente de mim. Ou aquela situação que é diferente do meu habitual. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Sim.
Mas eu achei interessante essa questão que você falou sobre eu esqueci o nome, que é o sistema prisional que o Foucault comenta, porque o que me veio à mente na hora que você estava falando, estava tentando descrever como é que é a estrutura prisional. Me lembrou escolas alemãs. As escolas alemãs são dessa maneira. São escolas, às vezes, com 3, 4, 5 andares, e o diretor da escola fica na parte de cima. Então, no pátio da escola, quando o pessoal está no recreio, ele vê todo mundo lá de cima. É interessante. É a ideia. E a postura de poder, né, cara? Não, mas a escola alemã é danada, cara. É impressionante. Não estou falando mal da Alemanha, não me entendam mal. É só um aspecto, né, da cultura alemã que é belíssima, tem outros aspectos extremamente positivos. Os colégios, quando você chega atrasado, eu sei porque eu tive alunos, tenho alunos que estudaram em colégios alemães, né? Então eles escreviam para mim. Quando você chegava atrasado, você era preso numa espécie de curral que conduzia você para a sala do diretor, cara. Você não ia para a sua sala. Você tinha que passar no diretor, ou seja, na autoridade máxima da escola, para se justificar, contar algum tipo de história mirabolante para justificar o teu atraso, cara. Quer dizer, é uma coisa bem severa, né, cara? A escola alemã não é fácil, entendeu? E às vezes são pessoas muito jovens, né? São adolescentes, começando a adolescência, né? Que já começam a ser enquadrados nesse tipo de coisa. Sim. E aí também, não sei, eu até gostaria até de você falasse um pouco sobre isso, da tua experiência, Andréia, sobre esse excesso de enquadramento. Sabe por quê? Olha só. Da mesma maneira que a gente fica muitas vezes sensibilizado com crianças que a infância dela vai sendo roubada, porque essa criança é criança hoje, mas ela daqui a 15, 20 anos ela vai ser um adulto, né? Da mesma maneira que você vê a criança muitas vezes sendo roubada porque a família é uma família pobre e ela às vezes tem que trabalhar vendendo coisas na rua, no trânsito, você também tem o filho classe média ou até um filho de uma família rica que tem a infância roubada também porque ele tem que fazer japonês, tem que fazer árabe, ele tem que fazer informática, ele tem que fazer música, ele tem que estudar piano, tem que estudar isso, aquilo, outro, tem que fazer aula de filosofia. Ou seja, o garoto, a menina, eles são executivos mirins. Eles têm uma agenda toda montada, que é uma forma de enquadramento, né? Esse excesso de disciplina, se você associa a futuros problemas de saúde mental. A intenção é boa, né? Mas eu acho que o estrago é grande. Então, primeiro que assim, só para complementar, que, por exemplo, o yoga, assim como a psicologia e a própria psiquiatria, podem ser do mesmo jeito, não o yoga, mas, por exemplo, a psicologia e a psiquiatria, do mesmo jeito que foram gestadas nessa sociedade do poder disciplinar, elas podem também ser um ponto de fuga. Os saberes Sim. podem ser pontos de fuga. E por isso que é importante a gente saber esse jogo de força. Porque aí, terapia, psiquiatria e a yoga podem ser formas de você subverter esse padrão. Né? Válvula de escape. E subverter. Porque, por exemplo, olha só, pegando a escola, eu vou chegar na questão das crianças que você falou, mas, por exemplo, pegando a escola, você tem uma linha que diz que a criança tem que se comportar de tal maneira, não sei o quê, em tal idade, tem que prestar atenção, e aí tem que ficar não sei quantas horas ouvindo o professor lá falando, piriri, piriri. Tem escola que às vezes dá 10 minutos, 15 minutos de intervalo só para a criança, né? E aí já tem que voltar para a sala de aula e não sei o quê, falando de crianças de 7, 8 anos. Aí o que acontece? Quando essas crianças começam a escapar desse padrão, vem o diagnóstico. O mais comum hoje é o TDAH para a criança e para o adolescente é o transtorno opositor, né? O TOD. Eu acho que são duas coisas que têm que ser questionadas. Né? Um adolescente que tem TOD, adolescente transgride, mas vamos lá, vamos ficar na criança. Aí o que acontece? Essa criança começa a ficar mais agitada, é muito comum as escolas já mandar para o especialista dizendo que a criança tem TDAH. E aí, por exemplo, eu já acompanhei uma criança que fazia origami em casa. Eu não faço origami, não tenho paciência para fazer origami. Ela senta e faz origami. Na escola, não. Tem dois caminhos. Você pode ter uma visão técnica,
né, mais científica, nesse sentido acrítico, e ok, você vai medicar, psicologizar, né? Mas isso leva ao quê? Leva a gente a admitir que o problema é a criança. Mas pode ser que o problema não seja a criança. A criança talvez seja uma criança que talvez seja mais agitada, entendeu? Que talvez se tivesse rua para brincar, ela ia ser aquela criança que ia viver na rua, mas ela não necessariamente tem um transtorno. E talvez precise repensar a escola. Que aí ela está numa escola que tem que ficar sentada, não sei o quê. Entende? Sim. Então, quando eu digo de subverter, é porque a gente pode olhar para o mesmo fenômeno de formas diferentes, mas isso vai ter consequências diferentes. Porque se eu olho para essa criança e tento entender o que está acontecendo com ela, e aí talvez implique outros atores, né? Eu estou dizendo o seguinte, ela é uma criança diferente do esperado socialmente. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai formatar ou a gente vai se adaptar? E o convite do yoga é exatamente se desadaptar de um padrão, para que você ache o seu. Sim. Não é isso? É isso mesmo. E aí, por exemplo, as crianças com muitas agendas, né? A gente vive numa sociedade em produção, tem a teoria das janelas, que quanto mais novo aprender língua, bom, tem um monte de coisa. E aí, muitas vezes, essas crianças não têm tempo, eu acho, de digerir tanta informação. Porque aquele tempo de sentar, brincar com as suas coisas, sei lá, desmontar o relógio, montar o relógio de novo, isso não existe mais, porque ela tem que estar sempre produzindo. Claro. Isso é bastante ansiolítico, né? Tem que estar sempre produzindo, porque eu tenho 7 anos, mas eu tenho que... Tem uma escola do meu bairro, de creche, que o ônibus da escola, ele é pintado da seguinte maneira. Aqui viajam um ônibus de creche, até a alfabetização. Aqui viajam os futuros, médicos, advogados. Falei, gente, como assim, né? Ali viajam loucura, crianças. Cara. Sim. Não, mas você tem colégios hoje que vendem essa ideia para os pais. Olha, nós estamos aqui na 3ª série primária com seu filho, mas o nosso foco é o Enem. Nós já estamos preparando ele para o Enem. Que isso, cara? Que loucura é essa? Quer dizer, é uma outra forma da infância ser roubada, né? E é o que você estava falando sobre o excesso de conhecimento. Ou melhor, desculpe, o excesso de informação. O que fazer com tanta informação? Porque no que adianta você ter tanta coisa se você não digere? A gente precisa de um tempo para digerir. Olha só, respeitosamente fazendo uma pequena comparação. O que acontece com os nossos celulares quando a gente recebe muito vídeo, muita foto, muito tudo? Começa a dar umas travadas, né? E detalhe, mesmo que vocês falam assim, pô, mas Alexandre, essa comparação não foi boa. Olha só, ela não foi boa não, ela foi ótima. Porque os celulares não são mais telefones. Já há muito tempo o celular não é telefone, o celular é computador. O computador foi baseado na nossa mente. Ele foi construído baseado na mente humana. Uhum. Então você vê o que a gente tem que fazer para poder não travar? Limpar. Tem que limpar o celular. Jogar o lixo eletrônico, aquilo que não serve fora. Acumular vai dar zebra. Vai travar a máquina. Sim, aí depois não se sabe porque é uma sociedade com tantos ansiosos e deprimidos, né? Sim. Que a ansiedade leva à depressão. Né? E você vê a pressão, né? O pai e a mãe botando pressão em cima do filho, já pequeno, preparando o ansioso futuro. Sim. O Wagner, olha só, olha o que o Wagner está falando. Ele falou o seguinte, ó. Peraí, não, ele falou outra coisa aqui mais em cima. Na hora que você estava expondo, eu não quis interromper. Eu tive a minha vida moldada sempre. Tive que aprender 5 idiomas e fazer 4 graduações. Aí vê bem, respeitosamente, que se pergunta ao Wagner, o que ele faz hoje com essa informação toda? Entendeu? Porque se ele não faz, não realiza, não dá o sentido à vida dele, isso é informação inútil para ele. Não serve para nada. Só para prejudicar a vida dele, perturbar a vida dele. O HD dele deve estar lotado de informação. Ah lá, ele está dizendo que não faz nada. Mas talvez, Wagner, sem querer dar uma de conselheiro aqui, só a nível de sugestão de troca, talvez, veja bem, como a Andréa comentou e eu também falei sobre isso, da experiência, você não carregar ela negativamente ou positivamente, mas como uma experiência,
Vê bem, o karma, ele não vem pra gente do nada. Não existe isso. O karma é uma energia gerada por você em algum momento e ela volta. Então, essas graduações e esses 5 idiomas, eles não caíram no teu colo à toa. Eu não falo 5 idiomas. Eu não tenho 4 graduações. Então, se caiu isso para você, é uma coisa talvez de você debruçar sobre isso e falar, cara, o que eu posso melhorar a minha vida e a vida de quem está em volta de mim com esse conhecimento que eu tenho? É uma coisa para se pensar, cara. Uhum. Agora, Alexandre, tem um outro aspecto do que você falou, que eu acho legal falar, que é a questão do mecanismo de introjeção. Porque ele também pode ser algo adoecedor. Assim, o mecanismo de introjeção tem a ver com que, principalmente a criança, né, com as figuras mais importantes parentais, né, que são os representantes do meio, né, social, os primeiros, Sim. Depois é a escola. Então, assim, tanto família quanto escola tem um peso muito grande, né, na construção dos valores do indivíduo. Não são determinantes, mas a gente sempre pode mudar. Mas, assim, são muito importantes. Então, e nós introjetamos, né? Nós introjetamos as regras sociais, nós introjetamos algumas coisas. A introjeção não necessariamente é ruim, porque é isso. Se eu não introjeto que eu não posso matar o coleguinha, eu vou matar o coleguinha e isso não vai ser bom, né? Claro. Então, assim, são regras sociais, senão a gente fica meio psicopata, né? Assim. Sim, se perde. O problema é quando as introjeções se tornam determinantes. Então, eu me perco de mim mesma, porque para mim o que é importante é saber o que você quer para que eu corresponda. Né? Entendi. Claro. E a sociedade tem uma tendência, né, até essa sociedade de controle que a gente está falando, acaba que esse mecanismo é um mecanismo que é muito utilizado, né? Porque para eu ser aceito, eu tenho que ter um comportamento. Voltando lá à criança. Se eu sou diferente, eu já sou esquisito, já tenho que ir para o médico. Não é porque eu só sou diferente, não. Claro. Eu sou agitado, Então, isso assim, já é ali algo que assim, tem que ser bonitinho, para ser aceito, tem que estar sentadinho, comportadinho, né? Para ter afeto, tem que ter um certo comportamento, né? Que senão não tem afeto. Que sempre corresponde à nossa natureza. Claro. Essa é a questão. E você, às vezes, vai fazer um papel, cara, é terrivelmente difícil para você, para poder conseguir afeto. Aí adoece. E aí, tanto a psicoterapia, né, dependendo do olhar do especialista, quanto o yoga, vem com uma proposta inversa, né, que é seja você. Sim. Então, de alguma maneira, o que se propõe com a yoga é seja um outsider, né? Sim. Você está dentro dessa coisa toda, mas você tem que ser você. Seja então, um outsider. É bacana isso. Eu fiquei... Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu falo de qualquer forma, mesmo sendo suspeito. A questão de você escolher, né? Você fazer escolhas. E não ficar com esse peso de culpa. Porque culpa não serve para nada. Sabe? Se sentir culpado porque não fez as mesmas escolhas que as pessoas. Eu estava conversando isso outro dia com uma aluna sobre a questão da mais-valia e menos-valia, né? Ou vamos nem chamar mais-valia, vamos chamar de arrogância ou soberba e menos-valia. Vamos colocar nos extremos. Essas coisas só acontecem, esses mecanismos mentais, eles só se manifestam e se cristalizam, dependendo da mente que os conceba, por causa da comparação. Se eu não me comparo a você, esses mecanismos não brotam na minha mente. E aí eu me sinto muito mal porque eu não consigo atingir um padrão que eu vejo você. Só que você faz o que faz com a maior facilidade, porque você é você. A tua natureza é toda propícia para fazer o que você faz. A minha não é. E não quer dizer que o que eu faço não seja bom. Sabe? E aí eu não consigo. E a frustração é muito grande, e a dor é muito grande, porque eu não consigo chegar no teu nível, fazer o que você faz. Mas eu faço outras coisas.
Exato. Quer dizer, eu não olho para mim. Se eu olhasse menos para fora e olhasse mais para mim, eu com certeza descobriria potenciais que eu tenho que outras pessoas não têm. E que esses potenciais podem me trazer felicidade, né? Bem-estar. Até porque qual é a necessidade que você tem de fazer igual ao outro? Porque o que satisfaz ao outro não necessariamente satisfaz a você, né? Exatamente, exatamente. Não precisa seguir um padrão. Não tem que ter padrão. Não tem que ter padrão. Mas a nossa sociedade, ela, pela lógica do poder disciplinar, diz o tempo todo que tem que ter. Tem o comportamento que é de menina, tem o comportamento que é de menino. Tem o que as mulheres podem fazer, tem o que os homens podem fazer. Tem o que os homens não podem fazer, nem as mulheres. Né? E as que fazem já começam, né, a serem proscritas. Sim. Eu gostei de ver aqui no Instagram. No Instagram eu vi uma menininha, num vídeo pequenininho. Escuta, vem cá. Eu fiquei sabendo que você gosta de carrinho. Ela falou assim, eu gosto. É mesmo, você sempre compra e pede carrinho? Sempre. Você gosta mesmo? Gosto. Vou te mostrar minha coleção. Vou te mostrar minha coleção. Cara, a garota com vários carrinhos. Vai ter uns 16 carrinhos. Todos diferentes, ela explicando e tudo. Mas olha só, carrinho não é coisa de menino? Pode até ser de menino. Mas eu gosto. E tu não pensa em parar? Não. Por quê? Porque eu gosto, pô. Vou continuar com o carrinho. Falei, isso aí, cara. Onde é que tá escrito que a garota não pode curtir carrinho? Mas olha a pergunta, não é de menino? Deu uma testada nela, né? Mexeu com ela. Mas eu gostei foi que ela rebateu na hora. Pode até ser de menino, mas eu gosto. É igual futebol. Tem garota que não tá nem aí, cara. Joga futebol e joga bem pra caramba e segue em frente, cara. Isso é agora também, né? Tem mudado, mas eu acho que assim, esses alicerces, eles ainda estão aí, né? É isso, é automático dizer, mas não é menino que brinca de carrinho? Por exemplo, as seguradoras, elas fazem um seguro de carro diferente para mulheres, muito mais barato, porque as mulheres são mais defensivas no trânsito, muito menos agressiva que os homens, que se colocam muito mais em risco. Isso é uma estatística. É estatística. Porém, qual é o folclore? Mulher dirige mal, tinha que ser mulher, tu tá lá dirigindo, tinha que ser mulher. Não é isso que acontece? Sim. Mesmo o preconceito, cara, é disseminado na sociedade, né? É muito preconceito, cara. Muita ideia fantasiosa que é criada e daqui a pouco ela está cristalizada. Mas também é aquele caso, né? Porque nós não temos uma cultura social de refletirmos sobre as coisas, né? Analisarmos e refletirmos. Mesmo as coisas, entre aspas, bobas, como você falou. Esse aí é uma coisa que passa batido. Sabe? A gente acha que está tudo bem. Mas por que está tudo bem? Porque não se debruçou sobre o assunto. Porque se eu me debruço sobre o tema, eu não reproduzo, eu não replico, porque não faz sentido para mim. Eu só vou repetir uma coisa que faça sentido. Ou que eu nunca tenha pensado sobre o assunto. Eu repeti porque repeti. É igual acontece, né? A gente às vezes está no WhatsApp e entra uma mensagem, você olha mais ou menos assim e manda aqui em frente. Nem analisou exatamente o que você está mandando. Acontece. Mas o que eu quero dizer é que isso é essas disciplinas que Foucault falou. Sim. Né? Sim. Não é esperado que mulher dirija bem, porque mulher vai brincar de boneca para ser mãe, cuidar de casa. É esse o subtexto. As mulheres que dirigem já seriam, entre aspas, não desvia nome. Não estou dizendo que eu acho isso, não. Estou dizendo só para a gente pensar aqui. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, assim, que é sempre, de alguma maneira, a disciplina. A gente pode pensar assim, a menina está lá fugindo da regra. Aí vem alguém, sem querer, não é maldade, que reproduz exatamente aquilo a que todos nós estamos submetidos. Que é lembrar ela que aquilo ali não é o papel dela, aquilo ali seria papel de menino. Sim. Né? Então é isso. E é isso que a gente tem o tempo todo. Então a criança que foge do padrão, que é agitada, vamos lá ver se não tem TDA, vamos lá ver. O adolescente que talvez seja alguém mais desafiador, no sentido de mais questionador, vira uma questão de um transtorno de opositor, entendeu? E aí? Um TOD da vida. E aí? Será que é mesmo?
Transtorno opositor. Ele é TOD, eu estou esquecendo a última sigla. Eu tenho tanta resistência a esse transtorno da adolescência. Não estou dizendo até que não existam adolescentes que extrapolem, que precisam de ajuda, mas assim, eu tenho tanta resistência que eu esqueço a sigla. É TOD. E tem a ver com oposição, é transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor e tem um detalhe também. E tem um detalhe também, Andréia, que é o seguinte: o yoga, ele é são técnicas que são técnicas hormonais. A ideia é equilibrar seus hormônios sempre, mesmo na adolescência, porque essa oposição, essa expansão que o adolescente tem, esse desafio, né, essa postura mais aguerrida, mais, né, indagadora, tem uma relação com o hormonal. Né? Ele está descobrindo os hormônios estão em grande atividade nele, pelo próprio crescimento do organismo, e o cara não sabe o que fazer com aquela... E aí sai no desafio, sai nesse tipo de coisa, né? Então é uma coisa da sociedade ter um pouco de compreensão com a pessoa. Não estou dizendo que vai dar mole para ninguém, mas ter uma compreensão. E aí não diagnosticar necessariamente a pessoa com algum tipo de transtorno, algum tipo de doença. Não é isso. Inclusive uma coisa temporária, né? Muitas vezes você sobe os hormônios, daqui a pouco eles estabilizam e a paz volta a reinar. Pô. E talvez, assim, talvez pensar, será que não tem autoridades? É até perigoso falar isso nesse momento que a gente estava. Vamos lá. Vamos lá. Correndo risco aqui. Mas será que talvez algumas coisas não tenham que ser questionadas mesmo? Sim, sempre. Sempre. Porque senão você entra no processo de alienação, né? Será que você tem que questionar. Todo diretor de escola que está lá olhando de cima está certo o tempo todo? Será? Será que o adolescente, quando ele reage, ele não pode ter ali, não pode ter uma razão mostrando até alguma coisa que não está sendo vista? Claro, claro. E tem um detalhe também, né? Às vezes o adolescente ele não tem a maturidade para usar o que é, entre aspas, aceito por essa sociedade como expressão da sua indignação, do seu da sua não conformidade com aquilo ali. Não aceito o questionamento. Tudo bem, isso aí de repente você até releva, mas o que está por trás da atitude do adolescente, cara, tem que ser levado em consideração, né? Até porque ele é participante da sociedade, tanto quanto qualquer outro. E por que não ouvi-lo? Sim. Até para pensar, né? Até para pensar. O yoga me ajudou muito nesse sentido, sabe? Dessa coisa da reatividade. Eu era extremamente reativo. Então isso é uma coisa muito ruim, cara, porque você às vezes perde a oportunidade de entender e concordar ou não concordar, mas entender, você ter esse tempo para você entender do que se trata. A pressa é tanta de dar uma resposta que você não entende. A primeira percepção que você teve, você já manda de volta. E às vezes você precisa de um tempo para aquilo ali. Às vezes é a primeira vez que você está escutando aquele assunto. Então tu precisa pensar, ruminar, passar alguns dias, algumas semanas pensando sobre o assunto, para você passar a ter uma ideia melhor do que se trata, né? E até trocar com outras pessoas, né? Pessoas que às vezes têm um pouco mais de conhecimento que você trocar para você ter um entendimento do que se trata. Aí você pode se posicionar, né? Sim. Agora, nessa questão que eu estava falando, você falou sobre a questão da pureza. Existe um outro aspecto que não mencionei, que são os criais. Os criais, eles são técnicas que vão mexer com vísceras, tá? Com órgãos e vísceras, diretamente e indiretamente, eles vão estar mexendo com chakras. Por isso é que o criar, ele produz não é só uma limpeza física, mas ele produz também limpeza emocional, uma limpeza psíquica. Então, por exemplo, eu diante de um desafio, eu tenho um desarranjo intestinal, diante de um desafio. À medida em que eu vou trabalhando com criar a minha energia a nível gastrointestinal,
eu começo a perceber que diante do desafio, eu já não tenho mais o desarranjo intestinal. Eu fico apenas com um pouco de medo. E à medida que isso vai avançando, eu percebo que o medo ainda está presente, mas agora ele está controlado. O criar foi me produzindo isso. Ele foi limpando meu registro, limpando. E o grande lance do yoga é o seguinte, diferente da psicologia, e aí você me corrige se eu estiver errado, falando bobagem aqui, né? Porque acontece, né? A gente achar que está indo num caminho correto, não está. O yoga não tem uma preocupação em saber a origem do problema. Isso não é importante para o yoga. Eu não sei se para a psicologia tem essa importância. Por isso que eu acho que tem. Eu acho que tem uma importância. Porque o que, Alexandre? Você saber a origem do problema. Para o yoga não tem. O yoga não tem. O yoga só se preocupa em corrigir o problema. Como você arrumou esse sanhaço, o yoga não está nem aí. Ele quer resolver. Ponto. Então, para Gestalt, a gente não acredita, não tem muito uma ideia de, não sei se eu entendi bem, não tem muito uma ideia de origem. De origem. De problema. Okay. Porque para a gente, vamos lá, até o que é chamado de transtorno. Vamos supor, a pessoa tem uma depressão, transtorno depressivo. Para a gente, isso foi o que ela melhor pôde fazer com as condições que ela tinha. Okay. Então, e funcionou, porque ela está viva e chegou até aquele momento. Okay. Então, é claro que está disfuncional, que precisa ser reolhado, reavaliado, cuidado, mas a gente não tem uma ideia assim de que tem um nó que a gente tem que consertar. Porque tem algo ali que fala de uma produção, entendeu? Sim. E que trouxe a pessoa até ali. Talvez seja um momento assim, alguma coisa da alma está gritando para ela olhar, porque a forma que ela funcionou funcionou até ali, agora precisa ser revista. Porque a vida muda, as exigências da vida mudam, né? Sim. É que nem aquela pessoa, assim, mal comparando, que batalhou porque botou na cabeça, até porque botaram também na cabeça, de que para ser bem sucedido, aos 30 anos tem que estar ganhando, sei lá, 50 mil reais como alto executivo da Coca-Cola, tendo tudo, né? Sim. Tendo carro, apartamento próprio e tal. Aí a pessoa chega e consegue tudo isso. Entendi. E aí bate um vazio do caramba. E a pessoa deprime. Quer dizer que tudo que ela fez antes estava errado? Não. A gente não tem como julgar isso. Ela fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. Mas talvez a vida agora esteja trazendo novos desafios que ela precisa se rearranjar. Claro. E talvez, inclusive, parar para olhar se ela precisa tanto dessas coisas ou não, do que ela precisa. Sim. Bom, sim. Né, dei um exemplo mais clichê, mas é só para dizer assim, para a gente, o sofrimento psíquico, as nomenclaturas dos transtornos, são formas de existir que funcionaram e que agora não estão funcionando e que precisam ser cuidadas, não tratadas. Perfeito. Então, assim, num certo sentido, a gente não está muito preocupado com a origem. Porque do que serve na origem? Então, o meu entendimento, quando eu escutei essa questão da origem, seria no sentido de você não cair novamente na situação. Entendeu? Como uma situação indesejável. Um exemplo. Sim, tipo mas assim, aí você pode aprender a se escutar, ver quais são suas necessidades, como essa pessoa. Tá, tô deprimido, tô sentindo um vazio, então vamos olhar para isso. O que está acontecendo? Né? O que será? Tudo que eu programei eu tenho. Né? Mas eu tô mal, tô deprimido. A depressão está querendo me dizer alguma coisa. Então, o que essa depressão quer me dizer? O que eu preciso ver que eu não vi até agora? Mas também ele só pode ver quando chegou nesse momento da vida. Então, como é que a gente mede antes? Talvez antes da pessoa não ia ter depressão, e se alguém dissesse, olha, revê aí a vida, você está trabalhando 40 horas. Ele fosse olhar e dizer, cara, isso é um problema meu, não é seu. Porque naquele momento era aquilo que se manifestava, entende? Então, as coisas acabam também acontecendo quando tem que acontecer, né? Não sei. Não, correto. E não é tão diferente do yoga, né? Não é tão diferente do yoga. O yoga vê dessa maneira também.
Até porque o yoga fala uma coisa que parece uma coisa boba, óbvia, mas nem para todo mundo, né? Você não vai procurar uma solução de um problema que não existe. Então tem que existir primeiro o problema para você buscar a solução. Enquanto não existe problema, porra, vai gastar energia com solução de quê? Entendeu? E isso é um aspecto da ansiedade, né? É um aspecto de querer viver o futuro, antecipar as coisas. Ah, e se? E se isso? E se aquilo? Sabe? Quer dizer, você perdeu o foco do presente, né? Sim. É porque, assim, vocês são arranjos, né? Sim. Que as pessoas fazem. Às vezes, elas só conseguem parar para olhar alguma coisa quando adoecem. Tem tudo isso, né? Exatamente. Exatamente. Muitas E é aquele vezes caso, você né? precisa descer para olhar, para ver a vida, para se questionar, né? É por isso que eu estava falando sobre essa questão kármica, que esse valor de karma bom e karma ruim é uma coisa da nossa mente dual. Porque, na realidade, não existe karma ruim e karma bom. Karma é karma. É só uma experiência. E mais nada. Entendeu? Então, à medida que eu vou calibrando a minha mente com essa nova perspectiva de que é só uma experiência, até o impacto do que é chamado de karma ruim é menor na minha vida. Porque eu já não valorizo tanto. Eu só olho ele e falo assim, quanto é que custa essa situação aí? Ah, custa R$ 5. Beleza, tá aqui, ó, R$ 5. Eu não vou querer pagar R$ 5.000 daquilo ali. Que é a supervalorização do problema. Por que eu estou supervalorizando? Sabe? Quer dizer, eu mesmo estou levando o problema a se tornar muito maior do que eu. Aí fica difícil de eu resolver aquilo. Né? Então, essa questão do investimento em si é uma coisa extremamente importante, né? Você investir em você. Você se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Com uma compreensão melhor, com uma clareza, com uma generosidade cada vez maior, um entendimento dessa própria questão que eu falei da impermanência do universo. E aí são conceitos que o yoga nos traz que pode parecer uma bobagem, mas eles são fundamentais para você resolver certas situações. Porque sem esse tipo de parâmetro, fica muito difícil, né? Você cai de novo na rede do capitalismo, da produção em escala industrial, né? Cai nisso. Sim. É verdade. Andréia, são 10h23. A generosidade do Instagram é sempre grande. Não há o que reclamar. Eles gostam da gente. Eles gostam da gente. Mas o papo tá bom. Eu, por mim, continuava. Eu gosto muito de conversar sobre esses temas. Queria saber se você quer fazer alguma consideração, comentar alguma coisa. Se quer finalizar, se quer continuar, fica à vontade. Então, eu estava só pensando aqui, né? Porque isso que eu falei de ser um arranjo, eu escuto até dos clientes, sabe? Ao longo dos atendimentos, em algum momento, as pessoas falam, mas poxa, isso aqui eu conheço, né? Por que eu vou mudar? Sim. É uma boa pergunta, sim. Poxa, sei lá, a minha ansiedade também me trouxe até aqui, eu já fiz isso, isso e isso. Sim, é verdade. A questão é aonde que ela está pegando. Perfeito, Né? perfeito. De certo modo, por essa análise, você vai tirando o peso, né, da situação e dando uma visão mais ampla, mais clara da coisa toda. Né? E da resistência, né? Porque, assim, o que eu conheço é mais fácil de eu ficar. Eu gosto muito de usar aquela ideia do caleidoscópio, sabe? Que é aquele negócio que gira, aí os quadradinhos. Você tem uma figura, você gira, é os mesmos quadradinhos, mas fazem uma outra figura. Perfeito, eu gosto conheço o caleidoscópio. Dessa ideia. Sim. Eu uso muito essa ideia na terapia. Que é isso, não é que você vai virar uma outra pessoa, né? Correto. Você vai virar uma outra pessoa depois da terapia. Mas as suas pedrinhas talvez vão se arranjar de uma maneira que você consiga viver melhor nesse momento de vida que você está agora. Né? Correto, correto. E uma coisa que eu ia perguntar a você agora dentro da tua realidade hoje, né? Porque me parece que você hoje faz um trabalho presencial de terapia, isso? Mas faz online também. Bem. Você
sentiu, na tua vivência, você sentiu uma diferença muito grande nessa questão do online ou não? É tranquilo? Tem diferença. Não é muito grande, tem diferença. Tem diferença. E eu acho que, assim, dependendo das situações, aí eu acho que só dá para ser presencial. Assim, situações de crise, pessoas que estão, por exemplo, numa crise, né, numa crise psicótica, numa crise de um transtorno bipolar, é melhor o presencial, assim, acho que Entendi. seria isso. Em termos do atendimento em si, dá para manejar, dá para fazer um bom atendimento online como no presencial. Perfeito. Agora, o online trouxe uma coisa bastante interessante. Hoje, cara, é difícil, é muito difícil, é quase impossível alguém faltar. Porque até os clientes que são presencial... interessante. Até os clientes que são presencial, eles falam assim, André, eu fiquei preso no trabalho, mas eu arranjo uma sala, vamos fazer online hoje? Então, assim, o nível de abstenção, de falta, nossa... Caiu muito. Quase zero. Interessante, interessante. Tecnologia ajudando, né? É uma ajuda para a tecnologia, né? Porque realmente a nossa vida dentro do capitalismo é muito pesada, né? A gente trabalha muito, são muitos compromissos, né? Você às vezes tem compromisso com família, com emprego, uma série de coisas ao mesmo tempo. E aí, uma folguinha, né? Às vezes você tem meia hora, tem uma hora, não sei qual é o tempo da consulta, você tem condição, de repente, de estar vendo algumas questões, né, importantes. Legal, interessante. E o online bem legal. também trouxe a possibilidade de se atender as pessoas que estão fora do país. Sim. Tem coisas interessantes. Agora, também teve uma adaptação, né? Você tem que mudar algumas coisas, assim, mas dá para fazer. Assim, funciona bem, isso que eu quero dizer, né? Dá para fazer. Funciona bem. Funciona bem. Não, legal essa presença da tecnologia como uma coisa bem benéfica na nossa vida, né? Sim. Para as aulas de yoga também, não? Sim. Tem agora, inclusive, vai começar um curso de formação agora em janeiro, e tem 2 moças da Espanha querendo fazer o curso, né? Pois é, tá vendo? E elas vão poder fazer, né? Elas vão poder fazer. Quer dizer, são coisas assim que você... A tecnologia... Eu comento até com alguns amigos que são professores de yoga, né? Que eu vou calibrando a minha mente, né? Em relação à tecnologia. Porque eu fico pensando, porra, cara, dá para fazer isso? Sabe? Dá para fazer aquilo? Não sei. Sabe? Fica pensando sobre isso. Mas aos poucos vai ajustando, né? Com certeza. Com Acho que certeza. estão te telefonando. Não, a minha mãe. É o horário, gente. Ela liga, desculpa. É isso, abrir um horizonte, né? Você está podendo acessar pessoas na Espanha. Sim. Verdade. E até dentro do Rio de Janeiro também, né? Por exemplo, eu sim. sou sua aluna porque eu tenho online, né? Quantas vezes eu tentei chegar na ilha e não consegui, porque... Claro. Isso foi outra coisa também interessante, porque, por exemplo, tem alunos, né? A própria Carolina, que está na live, ela teve os compromissos aí, eu acho que em São Paulo, e ela não parou de fazer aula. Ela gosta de fazer presencial, mas eu mandei o link para ela, ela entrou online, fez aula. Então é uma coisa que realmente deu uma flexibilidade muito legal, né? Você não interrompe a tua vida, né? A tecnologia facilita. É o presente, né? Não é nem o futuro, é o presente. Mas a tecnologia também traz questões, né? Eu já tive pessoas que me procuraram terapia porque elas começaram a desenvolver fobia de encontrar pessoalmente. Elas começaram a mergulhar no mundo online, né? Eita. Só ficar no online. Isso é complicado. A Carolina falou, funcionou muito bem a aula online, ela gostou, sentiu bem. Não, isso que você falou agora, eu vi uma reportagem da BBC, tá? Deve ter uns 5 meses, 6 meses que eu vi isso aí. Um rapaz dinamarquês que tinha um problema
uma doença degenerativa a nível muscular. Então ele tinha uma dificuldade tremenda de se deslocar, se locomover. Então ele não tinha vida esportiva, não tinha vida social. Ele ficava trancado no quarto com o computador. E ele entrou para os jogos online. São jogos que retratam um período como se fosse um período medieval e que tem dragões, tem sábios, tem cavaleiros, tem isso, aquilo, outro. E ele assumiu um personagem lá e que esse personagem era altamente badalado por todo mundo. O pessoal adorava ele porque era um cara super ético, super amigo, um cara super bacana. E ele veio a falecer. O pai dele ficou espantado, porque o pai dele não sabia da vida paralela que ele tinha no quarto, nesse mundo online. Ele recebeu gente, veio gente da Irlanda, veio gente da Espanha, veio gente da Alemanha, da França, Estados Unidos. Gente do mundo todo foi para a Dinamarca para homenagear o camarada, porque era um cara fantástico. Impressionante, impressionante. Quer dizer, é uma outra realidade que a gente vive. E mecanismos assim que, não sei, talvez nem nos maiores sonhos a gente pudesse conceber uma coisa desse tipo, né? Mas, no entanto, eu fiquei impressionado com a situação. O pai dele disse que recebia carta, e-mail, que aí o pai dele teve que entrar em contato com o computador, né? Ele faleceu, até para responder às pessoas, e até falou, olha, ele faleceu e tudo, não tá aqui. E as pessoas chamavam apelidos, ou seja, ele teve relacionamentos dentro desse mundo virtual, teve namoradas, se casou no mundo virtual. Um negócio assim, impressionante, cara, impressionante, sabe? E como é que liga as pessoas, né? Como é que liga as pessoas? Pessoas que nunca se viram e tinham no virtual uma empatia, uma ligação extremamente poderosa. Ser humano não é fácil, cara. Ser humano não é fácil. Não é fácil. Eu acho que a gente está só descobrindo, né, cara? Só descobrindo o potencial que nós temos, né? Sim. Mas eu acho que tem um lado desses relacionamentos, quando a pessoa cria uma fobia que ela não consegue estar presencialmente, que aí eu acho que é um lado ruim, né? Porque Sim. em vez de abrir, fecha. Em vez de abrir, fecha, né? Sim. Porque no virtual eu posso, sei lá, bancar uma performance, o risco da rejeição é menor. Perfeito. Eu acho que o ser humano ele tem muito essa preocupação com a rejeição. O não ser aceito, né? Até por conta da sociedade, né? A gente é tão social que a opinião do outro tem um peso, né? Não deveria ter esse peso todo. Né? É aquela história de pagar R$5 ou pagar R$5.000, né? Mas aí a gente volta para as introjeções também, né? Porque também tem o seguinte, né? Essa que é a realidade. Por que eu quero pagar R$5.000? Porque eu não me conheço. Se você emite uma opinião a meu respeito e eu não me conheço, cara, o que tem para mim? Só a tua opinião. Por isso que ganha um peso muito grande. Por isso que a questão do autoconhecimento, ela vai funcionar como um escudo, como várias coisas. Porque se eu tenho uma opinião a meu respeito, né? Pô, a tua opinião tem importância? Tem. Mas ela não é a única opinião. Eu vou comparar com a minha, para ver se faz sentido o que você está falando. E tem um detalhe, o yoga se amarra nesse tipo de coisa. É transformar a desgraça numa alavanca para te levar mais à frente. Que é o seguinte, olha só. O melhor amigo é o teu maior inimigo. Por que, Alexandre? Porque o teu inimigo não te poupa. Ele mete o dedo na ferida com vontade. E aí permite você ter uma leitura clara. Ele pode até estar supervalorizado, porque a ideia dele é machucar você. Mas você tem, às vezes, uma referência que o teu amigo não te dá. Teu amigo fala assim, não, tá bom, cara, tá legal, tá bom. Teu inimigo não, ele fala assim, tá uma droga, isso é um lixo. Eu teria vergonha de mostrar isso. O que você faz? Você melhora. Você melhora porque você fala assim, ah, legal. Não tá bom não, né? Vou melhorar.
Então, na realidade, é uma transmutação, né? Você transforma o teu inimigo, porra, na melhor referência para você, em termos de melhora, né? Porque ele não te poupa. Teu amigo, não, tá ótimo, cara. Não, esquenta a cabeça, não. Sabe que tu às vezes passou a noite clara fazendo aquele trabalho, aquele projeto. Tá bom, cara. Ele não vai te dizer que não tá legal, né? Não quer te ver triste. Então, um amigo nessas horas, às vezes não é nem uma boa opinião, né? Melhor perguntar ao inimigo. O que tu acha? O que tu achou, fulano? É, Mas também tem gente que paralisa perante a crítica, né? tem. Não vai fazer melhor, vai paralisar. Mas, de novo, eu acho que tem esse fator, né? De você dar mais peso à opinião do outro do que à tua própria, né? Sim, é isso. E Não vai tentar fazer melhor, eu paralisa. acho o seguinte, o que nós fazemos quando estamos procurando opinião de médico? Pelo menos igual orçamento, não é isso? Igual licitação, né? Pelo menos 3 opiniões, né? E médicos não se conheçam, né? Para que eles combinem aí o diagnóstico, né? 3 opiniões distintas é legal um negócio desse, né? Sim. Porque aí você fica mais tranquilo no sentido de você avaliar o que a sociedade está trazendo para você, né? Em termos de comportamento, né? Em termos de atitude tua, por aí. Sim. E aí, Andréia? Você tem um curso, não tem um curso que você está... Não, Eu tenho. conversa aí, porque às vezes o pessoal tem interesse e não sabe, né? É mais nesse sentido, né? Lá Diz na aí. bio do meu Instagram, eu deixei até um formulário. É um curso que assim, a gente já está fazendo, mas tá esse formulário exatamente para as pessoas darem sugestões dentro do projeto e também, né, e-mail, contato, se interessar em fazer. A ideia é ser um curso totalmente online, Sim, online de aulas gravadas, né? E a certo. gente é um curso de psicodiagnóstico de campo, ou seja, é um curso onde a gente vai falar da depressão, do transtorno bipolar, da esquizofrenia, das demências, da questão de álcool e drogas, vendo, tem até médicos no curso, vendo não Legal. somente essa parte assim do transtorno, sinais e sintomas, como está no CID, mas é tentar pensar a história do campo. Porque assim, por que uma pessoa deprime ao invés de ficar psicótica? O que tem na história Sim, daquela vida, daquela pessoa, que, por exemplo, se ela faz um delírio, ela faz um delírio perceptório e não de grandeza. Então, assim, é tentar entender os significados da história que fazem com que aquela pessoa acabe tendo aquele tipo de sofrimento, né? De certo. adoecimento. E como manejar na clínica. É um curso para psicólogos com base em Gestalt, né? E assim, e o manejo clínico, como lidar com cada situação dessa? Né? Como lidar com o deprimido, como lidar com o ansioso, como lidar. Essa é mais ou menos a ideia do. Essa mais ou menos não, essa é a ideia do curso. E aí a gente Bacana. vai usar alguns conceitos da Gestalt, alguns conceitos da reforma. Tem módulos, né, só sobre reforma, só sobre Gestalt, só sobre história da loucura, para a gente já entender que o nosso saber não é neutro. Perfeito. Esse é o curso. Oh, show de bola. Legal, legal. E, no caso, o teu Instagram é Ah, é a Andréia. Andréia. André É porque, Matheus Caldeira, PSI. então, uma vez eu falei que era @Andréia psicóloga, mas a pessoa disse que não me achou. Eu acho que se botar Andréia Matheus Caldeira me acha, não acha? Eu acho que sim. Não, eu acho sim. Eu boto Andréia só e aparece. E Mas também aparece, tem né? um fator. Mas eu acho que é o fator de você me seguir. Ó, Sim. André Matheus Psicóloga. Então é É o esse. teu Instagram. André Matheus Psicóloga. É Isso aí. esse. A pessoa não Então, sabe o Instagram dela, mas tudo bem. não, porra. Acontece, cara. São muitas informações que a pessoa vai agregando, cara, e pô, alguma coisa escapa. Mas é isso.
E Matheus é Matheus só TE, não é TH não. Não, André Matheus, não psicólogo, isso aí. não, assim. Isso aí. Mas é isso, Andréia. Eu não sei, se você quiser fazer mais alguma consideração antes de a gente fechar a live, fique à vontade. Não, só agradecer. Só agradecer a presença de todos, né? Não, sim, pô, muito Que grato tenha também. sido bom, que tenha sido Obrigado bom também para por as você, pô, pessoas. por doar seu tempo aí, pô, o seu saber para trocar com a gente aí. É um prazer. Legal, vamos pensar para dia 21, não é isso? Dia 21, a próxima, Gente, seria já a próxima live? é 21, né, Alexandre do É, céu? estamos próximo do Natal já. Estamos próximo do Próximo Natal Natal. e do Novo Ano, né? É. Não, e todos que estão na live são vitoriosos, né? Passamos por uma pandemia, tem que pensar assim, cara. Pandemia não é garapa, né? Não é Ainda fácil. estamos passando, né? Porque ela ainda não. Não, ainda estamos passando. Talvez saímos da parte mais crítica, né? Não tinha vacina, não tinha uma série de coisas. E a própria informação sobre a doença, né, sobre o vírus, não era uma coisa muito clara para todo mundo que estava no início, né? E também tem a desinformação, que aí, em vez de ajudar, atrapalha, né? Então, mas o santo é forte, né? O santo é forte que a gente foi conseguindo driblar essa adversidade toda e estamos aqui, cara. É Não existe verdade. acaso. Não existe acaso. Se nós estamos aqui, temos um propósito na vida, né? Obrigado, Thaís. Obrigado. E temos uma tarefa importantíssima, né? Quem Ah, ficou, sim. Com certeza. Quem ficou tem que ir. a Tem gente muita precisa tarefa honrar pra quem isso. foi, né? Eu faço. A gente Claro, precisa claro. Honrar quem foi. Perfeito, perfeito. E quando você falou agora sobre essa questão de honrar, eu me lembrei de um projeto que nós vamos fazer agora na Escola Jaya, acho que a partir de janeiro já começa, né? Que é um trabalho que tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Porque se nós estamos aqui hoje, graças a esses seres que passaram antes, né? Eles se Exatamente. esforçaram, mesmo de modo inconsciente, eles se esforçaram para que nós estivéssemos aqui, né? Quantos, Então isso é né? uma coisa... muitos. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente honrar toda essa diversidade que as pessoas passam, né? São nossos ancestrais, então vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho e dar esse tipo de retorno para eles, né? Sim. Talvez não seja tanto quanto eles nos deram, mas é um começo, né? É um Com começo. certeza. Com certeza. André, brigadão. Uma ótima noite para você e para todos aí. Obrigada Fiquem com Deus. a todos. E quarta-feira que vem estaremos de volta. Outra pauta. Certeza. Beijo, Namastê. beijo. Valeu, Wagner. Um abração. Valeu, Thaís. Namastê.